Olá pessoal, sou a Mayra Fabre e no vídeo de hoje estou com a Alessandra Abud. Ela é chefe e fundadora da Gaeta Masseria, que é uma casa de massas artesanais, e ela vai contar um pouco para a gente da trajetória dela, como é que funciona a Gaeta e também esse ramo de alimentos focado em massas artesanais. Tudo bom, Ale? Tudo bem com você? Oi, pessoal. Tudo bem? A gente sempre começa contando a historinha, né? A nossa trajetória. Então, conta pra gente um pouquinho da sua. Bom, eu vim de uma família de empreendedores, então era inevitável que eu ia acabar caindo para ter uma empresa, para esse lado de empreender mesmo. Eu resolvi que eu ia fazer arquitetura e trabalhar com meu pai, que tinha uma empresa de engenharia. Tá. Mesmo assim, desde o colégio, eu vendia bolos, doces, porque eu sempre gostei de cozinhar. Eu venho de uma família de árabes e italianos. Hum. Então, imagina, para a casa de qualquer avó, a gente estava sempre na cozinha. Hum. E aí, quando eu fui para a faculdade, as minhas amigas falavam: Nossa, mas você cozinha tão bem, vende doce para gente, bolo. Eu comecei a fazer. No segundo ano da faculdade de arquitetura, eu tinha um projeto enorme para entregar e coincidiu com a Páscoa. E eu tinha vendido vários ovos de Páscoa para as minhas amigas da faculdade. E eu estava na produção do ovo de Páscoa e esqueci do projeto. E aí foi assim, eu entreguei os ovos de Páscoa e não entreguei o projeto que Trocou. precisava entregar. Uhum. Nessa hora me deu um estalo, eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Eu Uhum. não quero trabalhar com arquitetura, eu gosto, porque é uma coisa que eu sempre vi com meu pai, mas não é o que eu quero fazer para o resto da vida, eu gosto de cozinhar. E aí eu cancelei a faculdade. E Caramba. até as minhas amigas falaram, não tranca. Eu falei, não quero trancar, não quero nunca mais voltar para cá, eu quero cozinhar o resto da minha vida. Minha família ficou indignada, foi aquele alvoroço. E o meu avô falava, mas você tá ficando maluca, você vai trabalhar com seu pai, você tem que ajudar ele. A minha mãe ficou chateada, meu pai, foi um horror. Caramba. E por sorte eu tinha uma tia que morava na Itália. Hum. Eu liguei para ela, porque eu sabia que ela cozinhava muito bem e que lá era tudo que mais, assim, tudo de melhor que tinha na gastronomia estava na Itália. Ela falou, nossa, maravilhoso, aqui tem as melhores escolas, vem para cá, mora comigo. Ela morava sozinha. Para mim vai ser o maior prazer do mundo ter você aqui comigo. Que E massa. aí eu fui, peguei assim um avião depois de 15 dias e fui embora. Porque o que acontece? Há 20 anos atrás, Uhum. não tinha esse boom gastronômico que está aqui hoje. Uhum. Então, as faculdades eram poucas, muito iniciantes, a gente não ia aprender tudo que seria necessário. Eu sabia que eu queria fazer a melhor, ter a melhor formação, né? Uhum. Então, ali, eu tinha certeza que ia vir o melhor. Aí, lá eu fiquei um ano na Itália. De manhã, a gente estudava cozinha salgada. À noite, eu fazia confeitaria. E à tarde eu estava no berço da gastronomia. A minha tia cozinhava super bem, então eu aprendi a cozinhar em casa também. Os amigos dela todos sabiam cozinhar, então a gente sempre ia para casa de alguém fazer uma comida. Quando eu voltei para o Brasil, eu fui fazer estágios em restaurantes renomados em São Paulo, porque eu também queria ter essa bagagem da cozinha brasileira, né, da Uhum. gastronomia brasileira. E depois eu fui trabalhar numa rede de hotéis. Uhum. E aí eu estava assim, nessa loucura de trabalhar em hotel, e o meu avô na minha cabeça, mas você vai trabalhar para os outros? Eu sempre te ensinei que você tem que ter o seu negócio. O meu pai tinha empresa, meu avô tinha empresa, ninguém trabalhava para os outros. E eu tinha sempre isso na cabeça. E aí eu conheci uma amiga que também tinha estudado na Itália, a gente tinha uma história parecida e resolvemos montar uma confeitaria e vender doces para restaurantes. A gente pegou uma fase muito boa, o país estava indo muito bem. Em 2 anos a gente já estava com 15 funcionários, já tinha Olha só. mudado de casa 3 vezes, porque tinha dado um boom, assim. Uhum. Foi em 2001. Tá. Foi Uhum. quando eu voltei da Itália, uns 6 meses depois que eu voltei da Itália, a gente estava... Então, assim, estava fácil. Não Uhum. tinha ninguém fazendo o que a gente fazia,
E foi uma maravilha, 2 anos de empresa foi incrível. Mas, assim, tem os problemas de sociedade, né? A gente resolveu que a gente iria terminar a sociedade. Com o dinheiro da venda da empresa para ela, eu abri a Gaeta. Tá. Então, eu fui fazer consultoria e tive a oportunidade de comprar a empresa que estava começando já. E então eu já fazia os grissines, que são aqueles biscoitinhos em formato de palitinho assim. E com o tempo eu fui colocando mais produtos no cardápio, porque eu pensava assim, eu já vendo para restaurantes e empórios, a gente já vendia para alguns empórios em São Paulo, e por que não agregar mais produtos? Então, comecei a fazer as massas, depois a gente começou a vender biscoitos doces, quiches, e fomos agregando o cardápio para vender para eles. Começamos a vender para grandes redes de restaurantes, empórios, e uma coisa leva a outra, né? Um dono de empório vai num, que é a mesma coisa que o outro compra, então a gente acabou crescendo muito fácil. Isso sempre foi o que mais ajudou a gente aqui. E a gente cresceu muito nessa época. E depois, acho que foi em 2013, a gente vendia para uma rede grande de restaurantes e vendíamos com a marca própria deles. Isso a gente faz até hoje. Então, a gente produz, coloca a marca deles e revende, e eles revendem. Só que a gente tinha um sigilo, a gente não poderia dizer que a gente vendia para eles, que produzia, porque eles diziam que eles faziam tudo lá. Infelizmente, um jornalista ficou sabendo. E naquela época, saiu na revista que a gente fornecia os produtos para eles. Nossa. E era uma rede de restaurante enorme. Foi horroroso. Porque, assim, do dia para a noite, eu perdi 14 clientes grandes. Né? Porque eles tinham 14 restaurantes. Representava muito da sua empresa? Sim, era 30% do nosso faturamento. Caramba. Então, imagina, do dia para a noite eu não tinha o que fazer, não tinha. A gente não tinha aonde escoar a produção, porque eu tinha um estoque que eu mantinha para eles. Eu não tinha o que fazer com aquilo, eu ia vender para quem? Tanto biscoito, tanta massa, não tinha o que fazer. Eu estava tão desgastada, com medo de perder minha empresa, que eu acho que é um pouco isso também, né? A gente que é empreendedor, a gente ama tanto o negócio, que a gente não tem tanta energia, já a energia que a gente gasta para manter a empresa é tão difícil. Eu ia gastar tempo para falar com o advogado, porque eu falei, não vou mexer com isso, eu tenho que dar um jeito da minha empresa continuar viva. De novo, E aí eu tinha uma funcionária que teve um estalo, assim, porque eu estava naquela depressão, né? Eu literalmente comecei a procurar psiquiatra, porque eu não sabia. Eu preciso tomar um remédio, sei lá como é que eu vou sair dessa, eu não tinha vontade de acordar de manhã. E aí ela falou assim, não, mas espera aí, tem um monte de gente que toca a nossa campainha aqui, perguntando que cheiro é esse que invade as ruas, o que a gente faz aqui? Elas querem comprar, você não deixa. Vamos deixar elas comprarem. Só que eu tinha aquilo na cabeça, às vezes é difícil também, quando a gente é sozinha, é difícil você enxergar fora, né? Você está muito focado dentro do negócio, dos problemas do negócio. E assim, quem diria que isso ia salvar a minha empresa hoje? Porque hoje em dia o público, a pessoa física representa 80% do nosso faturamento. Caramba! E mudou na época completamente, né? Mudou, foi outro negócio. A gente continua fazendo a mesma coisa, mas o negócio mudou completamente. Naquela época, logo veio a Copa, que foi aqui no Brasil, que o movimento caiu demais. Então, os outros restaurantes que eu tive, eles começaram a ligar e falar, o movimento caiu com essa crise, os meus funcionários estão ociosos, a gente vai produzir a massa e os biscoitos aqui. E aí pronto, a empresa 20%, né? A empresa vai quebrar, não tem o que fazer. E eu fixa naquele negócio de... Aí essa minha funcionária de novo, ela, não, vamos lá,
você vai conseguir abrir uma loja aqui na frente. E aí a gente começou a divulgar para a pessoa física, porque era outro público, eu nunca tinha feito essa divulgação. E fomos indo, então a gente começou a fazer molhos, porque as pessoas queriam comprar massa e queriam um molho junto, queriam sobremesa. A pessoa não quer ir no supermercado para complementar o almoço, ela quer vir aqui e sair com a refeição completa. Uma nova proposta, uma nova venda, um marketing completamente diferente. A gente teve que reaprender a trabalhar. E você comentou diversas dificuldades que você teve na sua trajetória. Você sente que no Brasil, ou até no mundo, né, vocês têm mais incentivo para que as pessoas consumam mais massas artesanais, mais do que as industrializadas? Não tem incentivo nenhum, os impostos são altos e é super complicado mesmo de trabalhar. Mas tem isso que você falou, tem crescido muito a procura por produtos de qualidade, por fabricações artesanais. Então a pessoa tem vários concorrentes de massa? Tem, mas todo mundo faz o produto na máquina. E isso foi uma coisa que eu sempre relutei muito. Você não consegue fazer a massa fininha, você não consegue colocar o quanto de recheio você quer, não é queijo, tem que misturar com um pouquinho de leite para ele passar na máquina. Não era isso que eu queria. E realmente agora essa demanda está crescendo, as pessoas valorizam o produto artesanal. Claro que o público é muito menor do que o que quer pagar barato. Exato. Mas é uma vontade que eu tinha. Eu quero ter o funcionário que trabalha devagarinho, que está comigo há 13 anos, 10 anos, Legal. E eles sabem fazer uma massa como ninguém, e é fininha, com muito recheio, e eu sei o que eu estou vendendo, e eu garanto o que eu estou vendendo. Eu acho que o melhor marketing para a gente foi esse. Eu gosto do que eu faço, e eu como tudo que eu faço, e é o melhor produto que eu possa servir para o meu cliente. Porque eu acho que para você empreender, exatamente por isso que a gente estava falando, a gente não tem incentivo, a gente tem que gostar muito do que a gente faz. Porque é difícil, você perde noites de sono, não tem, todo mundo fala, você tira muita folga. Não, você não tira folga, porque até nas suas férias você está pensando na empresa. Você fala que desde criança você teve essa influência com a sua família, né, com seus avós, mas também tem algum chefe que você se inspira ou é mais na sua família mesmo? Claro que eu tenho chefes que eu admiro, assim, o Salvatore Eloy e a Roberta Sudbrack, que eu também acho ela maravilhosa, mas as minhas fontes de inspiração mesmo vêm da minha família. E Ale, para a gente encerrar aqui, você já passou por muita coisa, altos e baixos no seu negócio. Então, dá uma dica para quem quer começar no ramo de alimentos. Saber cozinhar não é o mais importante numa empresa. Às vezes a gente fala, eu sei fazer bolo, eu cozinho muito bem. Isso é de longe o mais importante. Eu acho que a pessoa tem que pensar como se ela fosse grande. Não adianta pensar pequeno e vender um bolinho. Não, você tem que pensar que você vai vender 1000. Como você vai fazer para isso? E tem que administrar muito bem. É muito difícil. Você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Um funcionário que te custa X, no fim do mês ele vai custar 3x, porque não é só o imposto, é a falta, todo mundo fica doente, a gente não é máquina, né? A gente precisa de férias, então eu acho que tem que apurar muito bem o custo, tem que ser tudo muito redondinho, tem que ter um sistema para informatizar tudo isso, um Excel é maravilhoso, mas ele não salva a gente na operação. Então você tem que começar pequeno pensando grande. Eu acho que sempre tem que ser assim. E para empreender é o que eu já falei, tem que gostar muito, porque é um sofrimento, não é nada fácil. Lê, muitíssimo obrigada. Muito Obrigada. sucesso para você aí. Obrigada, Má. Obrigadíssimo. Obrigada pela oportunidade.